Shalom, shalom, queridos, que seja muito bem-vindo a mais esse repartir dessa quarta-feira, nesse dia 28 de janeiro. Glória a Deus pelos novos inícios, os novos ciclos, as novas oportunidades que o Senhor nos deu, sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Glória a Deus, porque a misericórdia dele renovou na sua vida, para que você, um novo posicionamento, porque se o dia é novo, você vai ter que tomar um novo posicionamento, uma nova atitude, com direção ao aperfeiçoamento dos santos, porque diz que nós vamos crescendo de glória em glória. Então, o Espírito vai ajustando, alinhando, arrumando a noiva, para que a noiva madura, então, possa crescer dia após dia, renovando o seu espírito, renovando a sua mente, renovando o seu dia, ressignificando todas as coisas, porque o Senhor nos deu a oportunidade de refazer, de ajustar, de alinhar, porque o ontem não existe mais, só é o hoje, que daqui a pouco também não vai mais existir. Por quê? Porque o verbo da vida é afora do tempo. Então na nossa vida do Espírito, temos essas conexões eternas no Senhor. Então você tem essa oportunidade de viver esse novo dia, essa trajetória quântica da noiva. Glória a Deus, esse mês de janeiro, nessa trajetória do fluir das águas. Então todo esse mês nós vamos falar de João, no que se diz as águas profundas, as águas inclusivas, uma fonte inclusiva da água da vida que é inesgotável. Glória a Deus que o Senhor sacia a tua sede logo pela manhã. Então, assim que você acordar, crie um hábito de já consagrar a sua vida ao Senhor, consagrar os eventos ao Senhor, consagrar as conexões, as pessoas, as coisas pelas quais você irá se mover, todo um cenário que Deus é quem vai colocar as pessoas, tirar as pessoas, alinhar as idas e as vindas, como ele fez aqui nesse cenário da mulher samaritana. O Senhor é que vai ajustar os nossos caminhos. Então, que cada cenário, cada item do seu cenário seja consagrado ao Senhor, para que o Senhor possa ressignificar e possa receber o seu testemunho inédito de hoje. Glória a Deus, essa quarta-feira, dessa fonte poderosa. Meu Deus, como é maravilhoso caminhar nos caminhos dos princípios invisíveis, caminhar o caminho dos princípios eternos, caminhar no novo nascer, no novo mover, da palavra que se faz verbo e habita entre nós, do princípio que é o Bereshit, que é o alfa, o princípio e o fim de todas as coisas. Como é bom ser ativado pelo Espírito de Deus. Então, em nome de Jesus, que você, que já tem essa fonte instalada, possa manifestar a Cristo nos cenários, falar, verbalizar, se mover no seu procedimento, no seu testemunho, glorificando a Ele em todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus por essa semana. E hoje, quarta-feira, nós então vamos trazer para você essa palavra da superposição sincronizada, né? Glória a Deus pela ressignificação de Jesus nos eventos. A fonte que elimina a divisão, unidos no agora, em adoração, para experimentar a completa inclusão. Glória a Deus que esses temas aqui que o Espírito dá para o bispo, nessas inspirações, só a frase aqui de início já fala tanto conosco, né? Ó, a fonte que elimina a divisão, a água que tira a divisão, a água que lava, a água que purifica. E nisso, então, nós vamos ficar unidos no agora, no tempo de hoje,
Porque o eu sou é o eu sou e eu serei. O eu sou de hoje, eu serei de amanhã e que vai levar-nos para o futuro para mostrar que Ele é o Deus de hoje, aleluia. Ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus por essa palavra que se completa e nos completa em nome de Jesus, aleluia. Então lá em João 4, você já tem certeza que você, meu Deus, já ouviu tantas vezes essas pregações, essa palavra, mas eu tenho certeza que na perspectiva, né, de como o Senhor tem dado ao Bispo Betão, é totalmente diferente, é inédito, são as revelações que você nunca viu e ouviu. Aliás, comece a fazer também hebraico revelado, comece a fazer a palavra, o hebraico, comece a estudar, porque estudando a palavra no hebraico você vai ver de fato como o significado de todas as coisas são muito mais profundos. O Senhor quer que a igreja, a noiva, caminhe na profundidade de uma intimidade. Já viu um casal que vai se casar e não tem intimidade? Eles precisam exercitar intimidade, ter relacionamento. E é isso que o Espírito quer, é isso que o Senhor sempre quis desde o princípio. Você vai lá em Gênesis, você vai ver em toda a Bíblia, Deus querendo aproximação do homem com Ele, já fez o homem e falava com o homem, conversava com o homem todos os dias, meu Deus, na viração do dia. Depois Ele faz o tabernáculo, Ele fala para Moisés que Ele quer ficar no meio do povo, meu Deus, depois Ele se manifesta no povo e vem os profetas, né, anunciando Jesus, depois vem Jesus, João Batista, aí o Jesus vem, aí coloca o Espírito dentro de nós para que a comunhão fosse eterna, para que a aliança fosse inquebrável, porque a aliança de sangue, ela é eterna, porque ela parte de quem se moveu primeiro. O Senhor se moveu primeiro, Ele amou primeiro, Ele fez primeiro, Ele gerou primeiro. Então nós temos essa referência tão gloriosa do mover do Espírito para nos movermos depois. Aleluia. Então, caminhe nessa intimidade, caminhe nas águas, né, do Espírito. Lá em Ezequiel, inclusive Ezequiel 47, vai falar dessas águas, né, que o homem do cordão de medir ali, o anjo do Senhor leva Ezequiel para as águas, ele vai mergulhando cada vez mais, passa pelos joelhos, passa pelos tornozelos, joelhos e vai transbordando Ezequiel até que Ezequiel não tem mais controle do seu corpo. É isso que o Espírito quer fazer. Ele quer que nós venhamos a mergulhar de uma maneira tão profunda que nós não venhamos mais ter controle de nada, seja Ele que controle tudo, seja Ele que domine tudo. E o que é isso? Isso é uma saturação do Espírito de Deus no nosso espírito, da saturação dessas águas da vida, desse fluir. Então, em nome de Jesus, caminhe com o Senhor nessa profundidade. E nós vemos aqui João capítulo 4, né, que vai falar dessa palavra tão poderosa, meu Deus, que vai dizer aqui, ó, quero ler para você alguns trechos apenas desse capítulo 4 do versículo de João, que diz assim, ó: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Olha como Deus tem os seus caminhos. Olha como Deus é intencional nas suas atitudes. Fala que era necessário ele passar por aquele caminho. Glória a Deus, porque o Senhor tem os seus próprios caminhos. Os caminhos do Senhor não são os caminhos, nossos caminhos. O pensamento dele com certeza não são os nossos pensamentos. Então era necessário ele passar por um outro caminho. Qual caminho ele passaria? Sairia da Galileia para a Judéia e passaria por Samaria. Por quê? Porque ali nós conhecemos, né, que tinha ali aquela discordância, né, entre os judeus samaritanos. Então Jesus, intencionalmente, ele passa por aquele caminho, ressignificando aquela trajetória e indo ao encontro intencionalmente com aquela mulher para apresentar a ela a verdadeira vida, para apresentar para ela a verdadeira fonte totalmente inclusiva que ele teria ali para lhe mostrar, para saciar, para dar. Era necessário atravessar, né? Ele estava atravessando
um espaço físico, mas o Senhor também mostrando que era necessário atravessar, ia superar barreiras culturais, ele ia superar barreiras de divisão, ele ia passar por aquele caminho para quebrar o caminho da divisão social, da divisão religiosa entre os judeus e samaritanos. Ele ia atravessar, ele ia passar, quebrando aquela barreira, nesse sincronismo que ele ia refazer um caminho de divisão. Então, quando o Senhor refaz o caminho, ele sobrepõe a superposição que ressignifica os caminhos, que alinha as trajetórias, que define os ambientes. Então, Jesus, ele atravessa, ele passa, rompendo mesmo com todo o bloqueio da divisão, porque o Espírito intencionalmente, se você perceber ali, você vai ver que Jesus ficou ali, sentado no poço de Jacó, esperando aquela mulher, porque ele sabia que aquela buscadora, que nem nome tem, né? Aquela buscadora estava à busca de algo que lhe preenchesse, de algo que lhe saciasse. Ele intencionalmente atravessa, rompe e quebra a barreira da divisão, da religiosidade, dos preconceitos, mostrando que a sua missão é universal, que o mover das águas vai romper. Você já viu quando a água, ela tem um obstáculo, o que ela faz? Ela passa pelo lado, ela passa por cima, ela vai passando, não importa o tamanho do obstáculo, ela flui, ela passa por cima, ela atravessa. Então Jesus mostrando nessa superposição, ele atravessando todas as barreiras, divisões culturais, da religiosidade, das imposições, meu Deus, de tantas crenças limitantes, quantas coisas não foi gerada no coração daquela mulher. Quanto tempo ela não viveu naquele sofrimento buscando uma realidade? Meu Deus, nós vivemos num cenário onde tudo é fake, onde tudo é falso, onde tudo é ilusão, onde nada do que você vê onde nada é real, onde a capa, né, onde a aparência é validada mais do que a essência, onde as pessoas são julgadas, são chicoteadas pela sua aparência e ninguém enxerga a sua essência. Jesus, ele enxerga a nossa essência, ele enxerga o que está dentro de nós. Então ele passa, ele atravessa. Por quê? Porque o Senhor atravessa as limitações do nosso ser, da nossa incredulidade. Meu Deus, quantas barreiras o Espírito de Deus vem quebrando quando ele passa, quando ele ressignifica, quando ele sobrepõe um caminho, quando ele sobrepõe uma trajetória, quando ele ressignifica os ambientes, quando a luz chega. Meu Deus, lá em João vai falar da luz, que a luz ilumina, e a luz também, ela é forte, né? Ela se movimenta e gera energia, ou seja, a luz gera o movimento, a luz gera a ação, e o Espírito é o verbo, e o verbo é a ação que se move. Então que esse mover do Espírito venha romper, se há dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, alguma barreira que precisa ser rompida, alguma marca que precisa receber um ressignificado, que ele mesmo venha intencionalmente para romper e chegar do outro lado e nos mostrar um caminho maior, um caminho mais excelente. Em 1 Coríntios 13 fala do caminho mais excelente, mais do que o dom de línguas, mais do que qualquer dom, mais do que qualquer coisa, um caminho mais excelente, que é um caminho que transpõe, o amor transpõe. Se você ler lá em 1 Coríntios 13, o amor sofre, suporta, ele vai transpondo, ele vai quebrando as limitações, e foi isso que Jesus fez intencionalmente. Ele atravessa, mostrando, né, que ele queria ligar os samaritanos que eram desprezados pelos judeus. Então, esse caminho, né, de Jesus a Samaria acentua a intenção de Jesus de quebrar toda e qualquer situação de manipulação. Em nome de Jesus, convide o Senhor para que a força dessas águas venha romper tudo que te limita de te aproximar dele, porque aquela mulher, ela não se expunha na sociedade. Fala ali, ó, que ela ia buscar água ao meio-dia. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Que ela buscava água ao meio-dia, a sexta hora. Olha que incrível, essa sexta hora é a marca então do homem, do Vav. Ele estava ali num caminho de busca pelo homem,
buscando saciar nas alianças falsas dos homens, do sistema. Mas veio o sétimo noivo, porque Jesus falou para ela: bem sei que você já tiveste 6 maridos e o que você tem agora não é o seu marido. Olha que glória! Jesus se revela a ela como um profeta, mostrando que essas águas iriam romper as velhas alianças e ele seria o sétimo e perfeito novo que saciaria, porque no 7 você tem a marca do que é perfeito, a marca do que é completo. Então Jesus mostra a ela que tudo que ela buscou, ele ressignificaria, sendo ele agora uma aliança de verdade, o 7 da perfeição, o 7 do completo, porque quando eu estou completa em Cristo, quando você está completa em Cristo, você tem um descanso. E o 7º é o que é completo e é o descanso do Senhor, porque no 7º dia ele descansa. E ele encontrou Noé para descansar em Noé e cumprir um propósito em Noé. Quando fala aqui, que a hora já chegou, que o pai busca os adoradores, né? A palavra fala aqui que ele busca os adoradores que adorariam o pai, porque são esses, diz aqui: o Pai é Espírito em verdade, esses são os que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que adorem o Espírito e em verdade. Aleluia. Então, ele busca e buscou e encontrou em Noé o descanso do eterno, do 7º, e encontra naquela mulher uma sede e sacia e mostra que o verdadeiro noivo chegou, que ela vai ser completa, saciada, plena. E o que acontece quando você é pleno e saciado? Você expressa. E ela saiu falando, saiu expressando, saiu pregando a palavra. Os samaritanos creram em Jesus, não só pelo que ela estava falando, mas porque eles falaram: fique mais 2 dias aqui conosco, fique mais tempo conosco, porque quando você encontra uma fonte, você quer beber, você quer saciar. Quando você encontra a realidade, você quer se aproximar, porque nós vivemos numa sociedade tão rasa de referenciais, tão rasa de posturas reais, que quando encontra a realidade, você quer se juntar. E quando aqueles homens samaritanos encontraram em Cristo a realidade, eles quiseram ouvir mais, eles quiseram se aproximar. Por quê? Porque eu não quero mais deixar de beber dessa fonte, porque ela me saciou, ela me completou, ela me alinhou, ela me ajustou. E não somente isso, eu tenho essa fonte que vai transbordar e descedentar as outras pessoas. Então, deixe que o Espírito gere essa fonte em você, para que você também leve a palavra da expressão, a palavra da água, que vai sedentar, que vai alimentar as raízes. E as raízes alimentadas com força, elas vão proclamar e elas vão gerar fruto. Então, a mulher samaritana, ela começa a expressar do que ela estava recebendo, e ali ela começa a manifestar a presença e as pessoas são atraídas. Jesus falando com ela, se você perceber no diálogo, Jesus falando com ela questionando e Jesus falando, Jesus estava atraindo aquela mulher que era filha de Abraão, era uma filha de Abraão. E Jesus estava sedentando, envolvendo ela na palavra, porque a palavra nos atrai, a palavra nos envolve. Semana passada nós falamos de Jesus, da sua atração. E ele fala que quando eu for levantada, eu vou atrair todos a mim. E o poder de atração de Jesus atrai a noiva, atrai as mulheres, atrai a noiva na figura da mulher como figura da igreja. Se você verificar a palavra, você vai ver que as mulheres estavam o tempo todo à volta de Jesus. As mulheres cercavam Jesus. Maria Madalena, até o fim, quando Jesus vai para a cruz, as mulheres estão na cruz. Elas estão ali cercando Jesus, e somente o discípulo João, que estava ali, todos fugiram. Então nós vemos a mulher na figura da noiva sendo atraída o tempo todo por Jesus. E na ressurreição, quem está ali? Uma mulher. Uma mulher está ali na ressurreição, e Jesus se dirige à palavra depois de ressuscitado a uma mulher. Mulher, porque choras? É a primeira frase que ele fala. Antes disso, ele chama o nome de uma mulher, Maria, porque Maria acha que era o jardineiro, e Jesus
fala Maria, e ela reconhece o som da sua voz, porque ela andava próximo de Jesus, ela tinha intimidade, assim como João, que viu que ninguém viu, que descreveu Jesus como ninguém viu. Então nós só vamos ver o profundo de Cristo na proximidade. E ali Maria, quando Jesus fala Maria, ela fala Mestre, Rabone. Ela reconhece Jesus pela sua voz, pela sua expressão. Então nós vemos ali a atração do noivo com a noiva, de Cristo atraindo as mulheres, de Cristo gerando a palavra de vida eterna naquela mulher, em nome de Jesus. Então essa superposição, ela ressignifica todas as coisas. Jesus estava atraindo a mulher para um novo ciclo, de um novo propósito eterno, alinhando e ajustando os eventos da mulher samaritana, superpondo, projetando em uma medida perfeita, como nós lemos para você de Hebreus, uma medida perfeita, ajustada para viver uma aliança eterna. Ele faz o resgate de uma buscadora sedenta da realidade. Então, sempre que houver uma sede, vai haver uma fonte. Eu nunca me esqueço dessa frase. Logo que eu cheguei em Vinhedo, né, falando ali com o pastor Jário, ele falou: Valéria, sempre que houver uma sede vai ter uma fonte. E eu glorifico a Deus porque eu sou uma buscadora e o Senhor também me dessedentou e deu uma fonte de água viva. Por isso que você nos ouve falar e manifestar, porque nós temos essa fonte dentro de nós, e que o Espírito nos limpe cada vez mais pelo poder da palavra, que vai limpando, eliminando divisão, contaminação, todas as coisas, porque no tempo aceitável Ele vai nos escutar. No dia da salvação Ele nos socorre. O tempo oportuno é hoje. O dia da salvação é agora, em nome de Jesus. Viva nesse ciclo completo do descanso. Viva num ciclo de um verdadeiro adorador, porque o Espírito e a noiva dizem: aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Vem, receba. Tenha, se alimente, porque eu sou e eu serei. Nos leva para um futuro, para ser o presente de hoje. Então beba, se alimente, dê excedente, deixe esse sincronismo perfeito, essa ressignificação, essa superposição alinhar definitivamente a sua vida, assim como alinhou aquela mulher. Mostrou a ela que o noivo perfeito existia. Mostrou a ela que a fonte da água da vida existia. Ela larga o cântaro, ela larga aquele cântaro tão pequeno que não retinha água, e ela tem a fonte dentro dela. A palavra diz que nós temos que o Senhor vai tirar as fontes rotas e rasas e vai gerar uma fonte mais profunda. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito se alinhe com essa verdade, com essa realidade, com essa água, com essa limpeza, com essa purificação, porque Ele está purificando, alinhando, adornando a noiva para aquele grande encontro. Glória a Deus, aleluia. Oferte, abençoe, igrejavinhedo@gmail.com, abençoe, entregue-se, entregue não só o que você tem, mas o que você é ao Senhor, o seu dia, o seu cenário, todas as coisas, e Ele vai ressignificar, vai sobrepor e vai alinhar. Em nome de Jesus, nos vemos nas próximas semanas. Deus te abençoe, um ótimo dia. Adonai Baruch Yahim, Shalom, Shalom, Shalom. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Pai, Boaba, Boaba, nós sempre precisamos de Ti, Pai. Vem, Pai, porque o Senhor nos ajuda todos os dias. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó, Pai, nós sabemos amar, aprendemos de Ti, Pai, porque Tu és o próprio amor, Pai. A Tua essência, a substância é o próprio amor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, que em meio ao deserto tem um caminho florido, Pai. A cada dia florescemos em Ti, Pai. Para cada dia basta o Seu mal. Não temos que ter preocupação com nada, Pai. Agradecemos a Ti porque Tu é todos. O Senhor veio para nós. Não tínhamos nada, Pai. Éramos como forasteiros, Senhor, o Senhor nos abrigaste, Senhor, em Teu seio. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos disciplinado através do Espírito, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, Tu nos tem despertado
para cada um o seu propósito completar em Ti, Pai. Obrigado pelo dom da fé que o Senhor nos tem entregado para passarmos por todas as provações, rendendo graças e louvores a Ti. Obrigado, Pai, por cada dia, pela Sua voz ter nos dado discernimento, Pai, das coisas que têm acontecido dentro de nós. A cada dia, Senhor, sermos preenchidos. Ó, Senhor, tem dado pensamento de vida, Pai. E tocamos na vida, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, clamamos a Ti, Pai. O Senhor nos livrou de todos os temores que tínhamos dentro de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, Senhor Jesus, que elabora a Sua palavra com alegria, Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, consagramos, Pai, a cada dia a nossa vida a Ti, Senhor Jesus. A cada dia a vida dos nossos irmãos a Ti, Pai. Obrigado pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados, Senhor Jesus. Obrigado cada dia, cada confronto, Pai. Vimos do Senhor. Celebramos, Senhor, a cada dia com festa, Senhor. Na animosidade dentro de nós, Senhor Jesus, porque o Senhor é completa alegria dentro de nós, Pai. Obrigada, Senhor, a cada dia, porque o Senhor tem os seus caminhos na tormenta e no caos, Senhor Jesus. Obrigado porque esse mundo não tem nada conosco, Pai. Obrigado por sua luz que irradia todo dia e traz saúde para nossos irmãos responsáveis que estão levando as boas novas da paz a cada um, Senhor Jesus, ensinando como se esmaga Satanás debaixo dos nossos pés com a sua palavra. É através da sua palavra que nós ganhamos vida e vida interior, Pai. Obrigado, Pai, por todos os dias ter uma palavra para te agradecer, te louvar, te engrandecer, Pai, a cada dia, Pai. Que essas sementes são plantadas no coração de cada um, para que cada um possa viver, Pai. Ganhar vida, a vida divina, a vida incriada do Senhor. Nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tudo em todos. Te louvamos, Pai, pela salvação judicial, a qual o Senhor se entregou por nós. Não tínhamos nada, Senhor. Obrigado, porque temos o Senhor e temos tudo, Pai. Não precisamos de amuletos, não precisamos de nada que venha nos salvar. Obrigado por essa comunhão salvífica, Senhor. Nos trouxe vida, nos trouxe luz, nos libertando das trevas, nos trazendo para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Soberano Senhor de nossas vidas, agradecemos, Senhor, porque temos vida, porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado por essa vida, Senhor. Vem fazer morada dentro de nós. Abba, nós precisamos a cada dia de Ti. Obrigado que temos o Senhor que faz a muralha ao redor de nós, Senhor Jesus. A cada dia, Senhor, nos libertando do ego, de Eros e de Mamon. Não temos, Senhor, prisões espirituais. A cada dia o Senhor tem rasgado os véus e nos mostrado quão bom, quão suave é que os irmãos andem unidos em união. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa comunhão à mesa, esse azeite que desce, teu Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, liberando o homem interior, Senhor Jesus, a cada dia, para que a cada dia nós possamos estar ligados contigo, Pai. Obrigado, porque passando pelo vale, Pai, o Senhor traz seu manancial de chuva, Senhor, de bênção sobre todos, Senhor. Obrigado, Pai, por soberania, por a sua governo, Pai. A cada dia, Senhor Jesus, se dispensando ao homem para que esse possa te entregar tudo aquilo que é seu, Pai. Nada é nosso, Pai. E que aquilo que nos prendia na nossa vida não nos prende mais. Somos livres para te adorar e prestar culto e toda devoção a Ti. Agradecemos a Ti pela vida de cada um, Senhor, que pregou a Sua palavra, Senhor Jesus, com alegria, com interesse de coração, Senhor, todo dia, que não lhes falte nada, assim como para nós não tem faltado, Pai. Obrigado pelo confronto, que isso nos faz crescer a cada dia, faz-nos entender, Pai. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti. Muito obrigado, Pai, porque aquele que é fiel, ó Senhor Jesus, se entregou por todos, Pai justo e limpo e puro. A cada dia só nossas vestes sejam purificadas, Senhor. Que a nossa mente possa no Espírito é vida e paz. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor, na sua presença, Senhor, nós clamamos a Ti.
E o Senhor nos livrou de tudo aquilo que era mortal. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que haja consolo, que o Teu Espírito Santo venha consolar todos, Senhor Jesus, que precisa do consolo, que precisa do Senhor como cura, Pai, que precisa do Senhor como direção ao Espírito. Ó, sopra, Senhor, nessa nação, Senhor, em todos os estados desse Brasil, Senhor, todas as comunidades, Senhor, em todo o mundo, Pai, que eles possam, Senhor, olhar para Ti e serem iluminados, que os véus da ignorância sejam rasgados, para que eles venham ter toda a inclusividade do Senhor na sua própria vida. E clamamos a Ti, Senhor, agradecemos, consagramos essa água, entregamos a Ti, ó Espírito, leva diante do Pai, porque Tu é tudo em todos, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber
ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais, deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais, deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Sou de verdade, porque nela nasci. Tenho a realidade que o mundo não quis. Me esvazio, porque quero Cristo. Todo inclusivo e extensivo. Recebo